Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho. Vamos estudar hoje com razões ao recurso de apelação criminal. Gente, é o caminho inverso. A contrarrazões é a antítese da apelação. Por quê? As contrarrazões é o instrumento manejado por aquela parte que não recorreu, pela parte que deseja que a sentença permaneça como está. Então, quando o exame ele cobra de você uma contra-razões, você dá risada na prova. Por quê, professor? Pelo fato de que, diferente da apelação, onde você tem que descobrir as preliminares, descobrir as teses de mérito e as subsidiárias de mérito, aqui você não precisa fazer isso. Por quê? O promotor de justiça, o Ministério Público vai fazer isso para você. Ele vai recorrer da decisão que foi a favor do seu cliente e aí vai falar, olha, eu recorro por causa disso, disso, disso e disso. O que você vai ter que fazer? Cada ponto em que ele suscitar, você vem e rebate logo em seguida. Como eu vou mostrar para vocês aqui nesse modelo, que inclusive foi cobrado no exame de ordem. Bacana? Então, vamos fazer junto elas. Vamos ler a questão e depois a gente lá embaixo a gente vai montar mais ou menos a estrutura dela. A gente vai fatiando. Bacana? Beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que lembrar que a contrarrazões, o fundamento dela está no artigo 600 do CPP. Então, lá, logo no comecinho, naquela peça de interposição, que é igualzinho à apelação, tem a folha de rosto e a folha para as razões para o tribunal. Lembra disso? Aqui, mesma coisa, não muda nada, tá bom? A fundamento é o 600 CPP. Aqui utiliza o verbo apresentar. Cuidado, a gente não usa o verbo interpor. Óbvio, se você colocar interpor aqui, você não vai pontuar, só isso, tá? Só não vai pontuar, você não vai ser punido por isso. O prazo aqui também é de 8 dias, mesmo esquema. A prova vai dizer, coloque a peça no último dia do prazo. Vai fazer o mesmo trabalho que você vai ter que fazer esse mesmo exercício. Bacana? Beleza? Então vamos lá. E aqui, meus amigos, lembra que você será o recorrido e não o recorrente, tá bom? Porque quem está recorrendo é o Ministério Público. Bacana? Vamos à peça. João, 22 anos, no dia 4 de maio de 2018, caminhava com o adolescente Marcelo. Opa, cada um deles trazendo consigo uma mochila nas costas. Realizada uma abordagem por policiais, foi constatado que no interior da mochila de cada um havia uma certa quantidade de drogas, razão pela qual elas foram de imediato encaminhadas para a delegacia. Foram de imediato encaminhadas para a delegacia. Bacana? Então estava o João, né, e caminhava com um adolescente Marcelo. É necessário, e foi realizado o laudo de exame, né, do material entorpecente, né, esse aqui é exame, né, do material entorpecente, faltou um X aqui, do laudo de exame de material entorpecente, constatou que João trazia 25 gramas de cocaína, acondicionados em 35 pinos plásticos, enquanto na mochila do adolescente foram encontrados 30 gramas de cocaína, quantidade dessa distribuída em 50 pinos. Após a oitiva das testemunhas em sede de policial, da juntada do laudo e da oitiva do adolescente e de João, que permaneceram em silêncio com relação aos fatos. Se ele permanecer em silêncio, você sabe que não terá, então, o João não terá benefício da confissão espontânea. Bacana? Continuando, que está lá na segunda fase. Foram lavrados autos de prisão em flagrante em desfavor do imputável e o auto de apreensão em desfavor do adolescente. Toda a documentação foi encaminhada aos promotores de justiça com atribuição. O promotor de justiça da primeira vara de Maceió, órgão competente, ofereceu a denúncia em face de João, imputando-lhe a prática de crimes previstos no artigo 33, tráfico, tá? E 35. Ambos com a causa de aumento do artigo 40, inciso 6 da Lei 11.353 de 2006. Óbvio, você vai ter que pegar o seu vademécum e ler o que é o artigo 33, o que é o artigo 35 e o que é essa causa de aumento de pena, que lá na frente a gente vai falar sobre ela. Tá bom? E ver se enquadra. Se não enquadra, você tem que rebater. Na verdade, melhor dizendo, né? Aqui eu estou pensando como apelação. Não, fica tranquilo. Vamos ver o que o juiz deu e o que o promotor falou. Bacana?
Foi concedida a liberdade provisória ao denunciado aplicando as medidas cautelares alternativas. Após a notificação, a apresentação de resposta prévia e o recebimento da denúncia e da citação foi designada a audiência de instrução e julgamento, ocasião que foram ouvidas testemunhas de acusação. Essas confirmaram a apreensão das drogas em poder de Marcelo e João, bem como que eles estariam juntos, esclarecendo que não se conheciam anteriormente e nem tinham informações pretéritas sobre o adolescente e do denunciado. Então, eles não tinham nenhuma situação de associação criminosa, tá? Não tinha nenhum indício, né, para a associação criminosa. Associação para o tráfico, melhor dizendo. Ok? Beleza? Porque eles não se conheciam anteriormente e nem tinham informações pretéritas sobre o adolescente e o denunciado. O adolescente ouvido disse que conhecera João no dia anterior de sua apreensão e que nunca tinha visto antes vendendo drogas. Em seguida, a oitiva de testemunhas, a acusação e defesa foi realizado o interrogatório do acusado, sendo que nenhuma das partes questionou o momento que este foi realizado. Né? Foi realizado o interrogatório do acusado, sendo que, em seguida, a oitiva das testemunhas da acusação e defesa foi realizado o interrogatório do acusado, sendo que nenhuma das partes questionou o momento em que este foi realizado. Por quê? Porque na lei de drogas aponta que o interrogatório do acusado é feito primeiro. Exatamente, diferente lá do rito do processo comum ordinário do CPP, que dita no artigo 400, em que o réu ele sempre é o último a ser ouvido. Só que o Supremo já tem entendimento que mesmo a lei de drogas, mesmo que a lei de drogas dite que é necessário que coloque o interrogatório do acusado como primeiro, hoje o entendimento do Supremo é que deve-se obedecer todas as legislações especiais à regra do CPP, colocando o réu no último caso, ou seja, ele vai ser sempre o último a ser ouvido. Bacana? Beleza? O que ocorreu no caso, então não há que se falar nenhuma nulidade. Guarda essa informação. Na ocasião, João confirmou que o material que ele e Marcelo traziam seria destinado à ilícita comercialização. Então, aqui eu tenho a confissão. Ele ainda esclareceu que conhecera o adolescente no dia anterior, que era a primeira vez que vendia drogas e que tinha a intenção de praticar o ato junto com o adolescente somente aquela vez, veja, tirando de fora qualquer hipótese de associação criminosa, com o objetivo de conseguir dinheiro para comprar uma moto. Foi acostado o laudo de exame definitivo em matéria entorpecente, confirmando o laudo preliminar e a folha de antecedentes criminais, tá? Só abrindo uma janela aqui, tá? Quando houver drogas, é importante que a questão traga que houve o laudo preliminar e depois o laudo confirmatório, tá? Para a lei de drogas tem que ter esses dois laudos, tá? O preliminar e o confirmatório. Bacana? Beleza? E a forma de antecedentes criminais de João, onde constava uma anotação referente a crime de furto ainda pendente de julgamento. Bom, se está pendente de julgamento, não gera maus antecedentes. Entendeu? Você vai anotando isso. Bacana? Continuando. O juiz, após a devida manifestação das partes, proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal. Em um primeiro momento, absolveu o acusado do crime de associação para o tráfico por insuficiência probatória. Certo? Bacana, show de bola, o juiz acertou. Em seguida, condenou o réu pela prática de crime de tráfico de drogas, ressaltando que o réu confirmou a destinação da droga à ilícita comercialização. Só que no momento de aplicar a pena, fixou a pena base no mínimo legal, reconhecendo a existência de atenuante da confissão espontânea. Perfeito, juiz redondinho. Aumentou a pena em razão da causa de aumento no artigo 40, inciso 6, tá? E aplicou a causa de diminuição da pena no artigo 33, parágrafo 4º, que é o privilégio, restando a pena final de 1 ano e 11 meses e 10 dias de reclusão e 195 dias multa, a ser cumprida em regime aberto. Bom, show de bola. Entendeu o magistrado para a substituição da... E aí, além disso, entendeu o magistrado a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Hoje pode, viu? Até crime hediondo pode fazer essa conversão. Bacana? O Ministério Público, guarda essa informação também. O Ministério Público, ao ser intimado pessoalmente, em 22 de outubro de 2018, apresentou o recurso cabível, ou seja, apelação, em 25 de outubro de 2018, acompanhando das respectivas razões recursais, requerendo, olha lá, essa daqui vai ser o seu roteiro. As letrinhas A, B, C, D é a sequência que você vai tratar, uma por uma. Você coloca o tópico e trabalha embaixo. Acabou, não tem mistério. É muito fácil contra razões. Dá um sorriso aí. Eu sei que você está triste, porque você achou difícil demais essa peça. Pelo contrário, a peça é fácil. A peça é fácil, meus amores. Vamos lá, olha lá. Primeiro, o que ele pediu? Nulidade da instrução, porque interrogatório não foi o primeiro ato, como prevê a lei 11.353. Já falei para você que está fora.
Hoje o entendimento do STF é que deve seguir o rito do artigo 400 do CPP. Bacana? Letra B. A condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico, já que ele estaria agindo em comunhão de ações desígnios com o adolescente no momento da prisão. E o artigo 35 da lei fala em reiterada ou não. Aí você vai rebater isso, tá? Vai rebater isso, que eles se conheceram, nunca se tinham visto. Reiterado ou não, eles se reuniriam hoje para cometer o crime, aí depois daqui 3 semanas reúnem e cometer de novo. Só que é a primeira vez que eles se conheceram. Então não há que se falar em associação criminosa. Você vai ter que abrir o tópico e rebater isso. Só reforçar o que já foi dito até na sentença. Aumento da pena base em relação ao tráfico diante das consequências graves causadas à saúde pública e à sociedade brasileira. Gente, isso aqui é bis e idem, tá? Isso aqui é bis e idem. O que é bis e idem? O crime de tráfico, ele por si só tem como elementar o combate, tem como vítima, digamos assim, a saúde pública, a coletividade. Então, nesse caso, o sujeito não pode responder pelo crime e ter a pena aumentada por isso 2 vezes, pela saúde pública. Tá bom? Então tá errado. Afastamento atenuante de confissão, já que teria sido parcial. Não interessa. A confissão mesmo parcial vale. Só tem que dizer isso. Letra E. Afastamento da causa de diminuição do artigo 33 da Lei de Drogas, independente da condenação do crime. Do artigo 35, considerando que o réu seria portador de maus antecedentes. Não interessa. Não interessa. Maus antecedentes com processo em andamento. Súmula 444 do STJ. Lembra do Coringa? Bacana? Letra F. A aplicação do regime inicial fechado diante da natureza hedionda. Não interessa. Já tem entendimento do Supremo quanto a isso. Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por recibo de direito diante da vedação do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Pode sim. Hoje eu tenho entendimento do Supremo que eu posso converter. Tá? Já acusado e a defesa técnica intimada. Pronto. Esses vai ser seus pedidos. Essa aqui vai ser as suas teses. Da letra A à letra G. Entendeu? Só isso. Só isso. Já o acusado e a defesa técnica intimados do teor da sentença mantiveram-se inertes, não demonstrando interesse em questioná-lo. O magistrado, então, recebeu o recurso do Ministério Público e intimou no dia 5 de novembro de 2018, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país, você, advogado João, apresentar à advogada a medida cabível, ou seja, contra razões ao recurso de apelação apresentado pelo promotor de justiça. Beleza? Vamos lá. Então, vamos fazer o esqueletinho aqui, mais ou menos como fica? Vamos lá. Então, a peça, já sabemos que é contra razões de apelação. Contra razões é os dois juntos, tá? Contra razões, tudo junto, tá? Eu estava pesquisando contra razões separado também, tá certo, mas coloca tudo junto. Artigo 600 do CPP. Ao primeiro momento, a peça vai ser redigida para o juiz ACO, né, que é o juiz correto, é o juiz de Maceió, Alagoas, tá? E vai requerer, o que você vai pedir? O encaminhamento do feito para a instância superior, não pede retratação. É óbvio, gente, você tem que pedir aqui confirmação, que seja confirmada a brilhante sentença do juízo ACO, digamos assim. Aí eu tenho razões, né, a peça de razões. Aí eu vou direcionar a mesma coisinha como a gente faz. Tribunal, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nobres julgadores, aquela conversinha que a gente faz. Bacana? Beleza? Tranquilo. E daí você já faz ou a sentença, faz aquele pequeno resuminho, né? E já parte para a preliminar. Olha lá. Pode até colocar a letra A. Eu copiei a letra A inteirinha aqui, ó. Nulidade, instrução por interrogatório não foi primeiro ato. Aí você vai explicando, tá? Que caberia examinar destacar que não haveria qualquer nulidade, instrução consequente de sentença em que pese o artigo 57 da Lei de Drogas preveja esse interrogatório, tá? Desde 2008, tá? O entendimento do Supremo, dos tribunais superiores, se você não lembrar que o Supremo fala tribunais superiores. Não sei se é Supremo ou STF, coloca tribunais superiores, tá? Vem defendendo a adequação do rito da Lei de Drogas ou qualquer lei especial, viu, gente? Qualquer lei especial, ao que segue o Código de Processo Civil, tá? Beleza? Então, não teria o que, não se falar nenhuma nulidade. Até dizer, previsto no Código de Processo Civil, no artigo, vamos completar aqui, ó, no artigo 400. Pronto, ficou bonito. Tá? Até esqueci de colocar o artigo, tem que colocar o artigo 400 aqui. Possibilitar a realização do interrogatório como último ato, no interesse da defesa. Não haveria, então, qualquer nulidade. Demais, todo requerimento de nulidade depende de demonstração do prejuízo da alegação em momento oportuno. No caso, em momento algum, o Ministério Público questionou, requereu que o interrogatório fosse realizado como primeiro ato, como poderia agora, em sede de apelação, buscar a nulidade da instrução. Beleza? Continuando. Aí já foi, essa foi a única preliminar.
Professor, eu não sei se é preliminar, o que eu faço? Apaga, então não escreve preliminar, vai letra A e depois vai letra B, não tem problema, tá? O problema, o que eu, como eu sempre falo, é importante você separar por tópicos, para facilitar a vida do seu corretor, do seu examinador. Letra B, condenação do réu pelo crime de associação ao tráfico, né? Aí vem falando, em que pese o artigo 35 da lei de drogas, aí eu coloquei o artigo 35 aqui, quando duas ou mais pessoas associarem para praticar reiteradamente ou não, né? É passivo entendimento doutrinário e jurisprudencial, aqui tem muita parte de jurisprudência, tá? Se entende que o crime de associação não se confunde com o tráfico por dois ou mais agentes em comunhão de ações e desígnios. É necessário para a condenação que fique demonstrada a existência de uma conduta permanente, que não é o caso, né? No caso, os policiais disseram que um não conheceu o outro, tá? Então não há que se falar em conduta permanente, não há que se falar em reiteração ou não, tá? Então nesse caso, não há que se falar em em associação para o tráfico, bacana? Então, não havendo estabilidade e permanência, dessa forma deve ser mantida a absolvição. Olha aí, ó, eu reforçando que o juiz está certo, entendeu? Mantida a absolvição. Letra C, eu vou batendo, de novo, vou batendo. Aumento da pena base em relação, veja, aumento da pena base já é subsidiário de mérito, né? Mas beleza. Aí eu vou colocar, em relação ao crime de tráfico, deveria ser examinado combater o requerimento da aplicação da pena base, no mínimo, não valendo ser peculiaridade da hipótese. Ademais, argumentar a violação à saúde pública representa bis e idem, já que o bem jurídico protegido pela norma é a saúde pública. Bacana? Beleza? Guarda esse tópico aqui que é importante, tá? Lá na frente vai aparecer muitas situações de bis e idem. Dá uma olhada no nosso caderno lá, dá uma olhada depois no nosso caderno. Todos esses tópicos aqui, dá uma olhada no nosso caderno de teses defensivas. Afastamento do atenuante da confissão, já que teria sido parcial. Aí você fala, não, tem a súmula, olha lá, a súmula 545, tá? Prevendo que sempre que a confissão for valorada pelo magistrado na sentença. Então, mesmo sendo parcial, ela é válida. Tem que mencionar a súmula, tá? E você ratifica com o fundamento do artigo 65, inciso 3, letra D, que trata do benefício da atenuante da confissão. Vencido, vencido. Logo, a atenuante deve ser mantida. Próximo, afastamento da causa de diminuição da pena do 35, considerando que o réu seria portador de maus antecedentes, né? Então, aqui deveria o candidato falar que o privilégio, o tráfico privilegiado, né? Que está lá no artigo 33, parágrafo 4º, né? O tráfico de primeira viagem também é chamado, aquele que não se dedica ao tráfico de drogas, exigindo ainda a primariedade e bons antecedentes, além de não integrar organização criminosa, que é o caso do Intela, né? A questão trouxe isso, ele não fazia parte de uma organização criminosa, era primário. Mesmo aquele processo em aberto não gera maus antecedentes, conforme a súmula 444 do STJ. Bacana? Beleza? Então, nesse caso, as ações, essas ações em curso não podem prejudicar, não pode aumentar, incrementar a pena base por um suposto maus antecedentes. Depois, regime fechado. Mesma coisa, aqui você vai colocar posicionamento do Supremo, tem que colocar a palavra Supremo. Não lembrei do Supremo, coloca então tribunais superiores, tá? No sentido que o artigo 33, parágrafo 4º, não seria natureza hedionda, mas também porque fosse hedionda a previsão do artigo 2º, parágrafo 1º da lei do crimes hediondos é inconstitucional, por violação ao princípio da individualização da pena. Bacana? Beleza? Então, mesmo o crime hediondo hoje pode ser, o sujeito pode receber a progressão de regime até no regime aberto. Depois, afastamento da substituição da pena privativa de liberdade pela restrito direito. Aí você vai dizer também, né, que aqui também fere o princípio da individualização da pena, tá? Então, veja, duas vezes a gente fala de individuação da pena, que é importante você colocar na prova que aparece no gabarito. Uma, no regime, que eu posso ter regime aberto para crime hediondo, e além disso, a conversão da PPL em PRD, em pena privativa de liberdade e recibo de direito, também é possível, porque se assim não for, fere o princípio da individualização da pena. Se você ler o artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas, fala que não pode, você vai dizer que pode, tá? Inclusive, esse trecho que veda foi julgado inconstitucional pelo Supremo e foi comunicado ao Senado, e o Senado editou uma resolução 5, tá? Então, você já sabe, se caiu na prova alguma coisa a respeito disso, você já sabe, resolução 5, princípio da individualização da pena. Pronto, acabou a peça. Pedido. Você vai ter que pedir o não provimento do recurso, mantendo integralmente a sentença. Na verdade, eu podia até colocar aqui no pedido de conhecimento, vamos lá, conhecimento do seu recurso, pedido de conhecimento das contra razões e o
não provimento. Não posso pedir provimento, né, gente? Pedir provimento você está ajudando o promotor de justiça. Mantém integralmente a sentença. A data é dia 13 de novembro, né? Porque a intimação ocorreu dia 5, então começa a correr na terça. Aí você vai, eu tenho até aí 8 dias, o prazo vai se dar em dia 13 de novembro. Lembrando que sábado e domingo corre normal o prazo. Só se ele parar, se ele morre no sábado, aí prorroga para o dia útil subsequente, que não é o caso. Local e data, a data, na verdade, você podia colocar aqui a data, né? Colocar 13 de novembro de 2018, advogado número OAB. Beleza? Difícil? Não é difícil. Não vem falar que é difícil, que é tranquila, pelo fato que a estrutura dela que a gente vai rebater ponto a ponto. Então, caiu para você uma contra-razões, você fica tranquilo. Só você esperar e ver o que o promotor recorreu. Não falar mais do que... Ah, professor, mas se eu quiser levantar alguma tese, aí não cabe, não é em contra-razões. Você vai ter que fazer o chamado recurso adesivo, que é uma outra conversa, que não cai em prova da OAB. Bacana? Beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.